Olá, quero parabenizar a todos e todas que estão participando desta unidade 4 da aula sobre liderança e gestão ministerial. Uma alegria recebê-los aqui e podermos passar esse tempo juntos. Eu sou o pastor Edivaldo Rosa, o professor Edivaldo Rosa, e sou mestre em Ciências da Religião e bacharel em Teologia. Quero compartilhar com você, nesse momento, aquilo que nós temos aprendido sobre esta matéria. Nosso objetivo, então, será conceituar e contextualizar o planejamento estratégico, incluindo os termos missão, visão e valores, que você já deve ter visto nas outras unidades também. Conceituar e diferenciar planejamento de gerenciamento de projetos, conceituar e estabelecer a importância do marketing na instituição religiosa, bem como estabelecer a importância da atualização legal da instituição, seja que você esteja trabalhando com uma igreja, com uma ONG, com qualquer instituição religiosa, todos estes assuntos que estão sendo alistados aqui vão ser importantes para você na sua gestão dessas instituições. Portanto, nosso plano de estudo será o planejamento estratégico, o gerenciamento de projetos, o marketing religioso e a gestão contábil e jurídica da instituição. Em primeiro lugar, vamos definir o que significa planejamento estratégico. Planejar significa criar um esquema para agir. Também significa elaborar esquema para alcançar algo que se deseje, contrapondo-se à improvisação, que é a ação ao acaso. Logo, você já percebeu que para planejar você precisa ter um desejo, um alvo, algo que você pretenda conseguir no futuro. Se você se lembrar das aulas anteriores, vai lembrar que uma visão é sempre uma projeção do futuro, algo bem claro que você deseja realizar lá na frente. Planejamento consiste num processo de tomada de decisões pré-estabelecidas e interdependentes, no qual a empresa procura alcançar um futuro desejado. Para realizar um planejamento adequado, é necessário determinar objetivos específicos e mensuráveis, com prazos finais realistas e alcançáveis. Se você se lembrar, também significa elaborar um esquema para alcançar o que se deseja, contrapondo-se à improvisação. Nesse caso, nada pode acontecer ao acaso. O que nós desejamos são objetivos específicos e mensuráveis, prazos finais realistas e alcançáveis. A definição dos objetivos torna-se importante por proporcionar um senso de direção, focalizar os esforços, guiar os planos e as decisões e ajudar a avaliar o progresso do nosso planejamento. Como você viu, você precisa ter um alvo desejado. Se você se lembrar um pouquinho das aulas anteriores, vai lembrar que é preciso haver um líder, um grupo e um alvo, para que nós possamos ter uma equipe que vai buscar esta visão. Aqui no planejamento é exatamente isso que nós precisamos focar. Qual é o nosso alvo e quais serão as atitudes que vamos tomar para alcançar este alvo? Portanto, no planejamento estratégico está no bojo dele, está na base dele, está no alicerce do planejamento estratégico a questão da visão, da missão e dos valores. Como visão, a visão de uma organização é o seu horizonte utópico, aquilo que você deseja lá na frente, aquilo que você gostaria que a sua organização fosse, você desenha ela no seu futuro. Costa diz que visão é o modelo mental de um estado ou situação altamente desejado, de uma realidade futura possível para a organização. Portanto, a visão, dentro do planejamento, sempre nos remete a um futuro desejado. Por isso ela é chamada de um horizonte utópico, aonde nós queremos chegar no futuro. Isso vai delinear ou vai determinar os caminhos pelos quais a organização vai caminhar. Ela é sempre um modelo mental porque nós não alcançamos essa visão ainda. É a missão que vai nos fazer caminhar nessa direção. Visão, ainda para George Barna, é uma clara imagem do futuro preferível, proporcionado por Deus aos seus servos escolhidos, com base numa acurada compreensão da vontade de Deus, do próprio eu e das circunstâncias. Você vai se lembrar que quando nós falamos sobre visão,
Nós precisamos ter um caráter, o caráter do líder é muito importante para que ele tenha sensibilidade de compreender a vontade de Deus. Também falamos sobre o próprio eu para entender quais são as limitações, quais são os dons e talentos, quais são as virtudes que o líder tem. Ele precisa ter claro para a sua mente para poder explorar as suas virtudes e também buscar consertar as suas deficiências. E uma leitura sobre as circunstâncias, qual é o espírito da época, em que lugar nós estamos, em que momento histórico nós estamos, quais são os valores culturais que você vai enfrentar, qual é o lugar que a sua organização está, para poder fazer com que ela seja eficaz no cumprimento da sua missão. Quando nós pensamos em visão, existem vários adjetivos para a visão. George Barna então vai alistar que a visão deve ser clara, não deve criar dificuldades de entendimento para as pessoas. Nós vimos sobre a questão da comunicação, no relacionamento interpessoal, que o emissor deve emitir a sua mensagem de uma maneira muito clara, de tal maneira que o receptor possa dar a resposta adequada àquela mensagem. A visão é preferível ao estado atual, é sempre um desafio, é sempre uma busca, está lá no horizonte utópico, é uma caminhada que se deve ter. Nós nunca, vamos dizer assim, alcançamos a nossa visão, nós sempre estamos a caminho dela, em busca dela. A visão enfoca, como nós dissemos, o futuro, ela nunca pretende trabalhar o que está aqui, ela sempre é algo preferível ao estado atual, por isso fala do futuro. A visão deve vir de Deus, por isso a consciência, a sensibilidade, o desenvolvimento do caráter, para que você possa ter sensibilidade de ouvir o que é que Deus tem para falar. Existem vários deuses, existem uma voz interna que fala a nós, existem os tempos, e tudo isso vai tentar falar ao líder. Mas o líder, dentro de uma organização religiosa, deve ter claro que a visão dele deve vir de Deus. A visão também é um dos dons conferidos aos líderes adaptados às suas circunstâncias. Claro, é um dom como um presente, como um carisma que vem, que a pessoa, que toma a pessoa, por isso que a visão é algo que enche o coração, que deixa a pessoa, como dizer, enebriada com ela. Isso vai mexer com as pessoas, isso vai fazer com que o líder que tem essa visão continue a buscá-la, insistir nela. A visão é um dom conferido aos líderes adaptados às suas circunstâncias. Dentro da circunstância, as realidades que eu estou vivendo, a visão vem como uma transformação, como uma mudança, como um mote para a transformação da realidade. Também a visão deve ser, segundo Bergkuhn, simplificante. Ela deve facilitar as coisas, ela não vai complicar. Quando nós pensamos na visão, naquela declaração de visão, ela facilita que todos entendam o que é que nós buscamos. Quem chegar precisa compreender qual é o desejo daquele grupo. Também fala sobre ser intencional. Por isso que um dos exercícios que nós fizemos anteriormente era exatamente pegar uma página, escrever tudo o que nós pensamos como visão, para depois ir corrigindo, tornando ela cada vez mais simples, para poder torná-la intencional. Qual é a minha intenção com esta visão? Ela é fruto da busca de Deus, do acúmulo de capacitação, para que a gente possa buscar esse futuro desejado. Ela deve ser inspiradora. Inspira o líder e inspira os que são liderados. Faz com que esta inspiração leve a enfrentar as dificuldades, ter resiliência e faz com que toda a equipe se sinta constantemente motivada. A visão deve ser inspiradora para a ação e, portanto, memorável, no sentido de que qualquer pessoa, qualquer criança tem facilidade de repetir a visão. Em seguida, nós temos a missão, que diz respeito ao que se deve fazer hoje com o objetivo de alcançar o futuro que a visão enxerga. A visão é o que eu desejo ser. A missão é o que eu faço para alcançar futuramente a concretização desta visão, ainda que a visão seja um horizonte utópico. Ele está sempre à minha frente, mas a missão diz respeito a tudo que eu faço para alcançar aquilo que a visão está me projetando. A primeira pergunta é: o que é isto ou que projeto é este? E a resposta poderia ser:
Esta é a mansão dos meus sonhos, confortável, ampla, acolhedora, que pretendemos construir. Essa formulação seria o equivalente ao conceito de visão do prédio, da construção ou do projeto. A resposta à segunda pergunta, para que serve, poderia ser algo como: este imóvel servirá para acolher e abrigar nossa família pelo resto de nossas vidas. Essa frase seria a declaração de missão do projeto da casa, segundo Costa. Ora, qual é o meu sonho? É uma mansão confortável, ampla, acolhedora, que nós pretendemos construir lá no futuro. Nós desejamos isso. Mas o que é que a missão diz? Eu vou me preparar porque este imóvel deverá ser acolhedor e abrigar minha família pelo resto de nossas vidas. E tudo que eu começo a fazer, então, é para alcançar esta mansão que deve acolher e abrigar a família. E aí, então, vai surgir uma série de outras questões. Quantos quartos eu preciso? Que tamanho de sala eu preciso? Quantos carros devem caber na minha mansão? E como vai ser o quintal? Para que aquele sonho de ter uma casa confortável, ampla e acolhedora se realize no futuro. Então, isso seria mais ou menos como Costa explica a declaração de visão e de missão. Enquanto estamos realizando a missão, nós precisamos definir também os nossos valores. Toda organização tem suas crenças e virtudes que adota para si. São elas que vão determinar como a missão será realizada. A missão define o que eu vou fazer e os valores vão determinar como eu vou fazer o que devo fazer para alcançar a missão. Espero estar sendo bem claro nesse sentido com você. Eu quero dar um exemplo aqui sobre uma igreja batista lá de São Paulo que expressa os seus valores em 6 palavras. Ele fala sobre devoção, que ele vai ter na sua maneira de agir, na sua realização da sua missão, como valor que todos sejam, ou todos trabalhem pela devoção, todos sejam movidos por um espírito de devoção. Os dons, o ensino bíblico, os dons, o exercício dos dons espirituais, sabendo que este é um valor que aquela igreja tem, todos os crentes então, todas as pessoas que ali vivem e convivem e congregam, precisam descobrir qual será o seu dom para poder servir a partir desta realidade dos dons. O ensino bíblico, uma ênfase a esse respeito, tanto daqueles líderes que ministram naquela igreja, você vai se lembrar da importância destes líderes e que havia um privilégio nessa liderança que estava ligada inclusive ao ensino bíblico. Aqueles que se afadigam no ensino da palavra são dignos de duplicada honra, como diz Paulo a Timóteo. Em pessoas, ainda que haja organização, e é necessário, nós aprendemos isso, que a organização ela vem para facilitar as coisas, a organização existe para servir as pessoas, para ajudá-las a crescer no conhecimento bíblico, no exercício de seus dons e na sua devoção a Deus. Há uma ênfase na família. Hoje, talvez a grande discussão no cenário nacional sejam quais são os valores da família, o que é uma família, como é formada uma família. Aquela igreja tem uma ênfase de trabalhar e se esforçar para ajudar as famílias que ali existem, que ali congregam, a serem famílias equilibradas, ajustadas. É uma ênfase para trabalhar com homens, mulheres, filhos, casais e ajudá-los então a viver os valores cristãos. E por fim, a excelência. Nós já aprendemos também que tudo quanto nós formos fazer, devemos fazer como se estivéssemos fazendo ao Senhor, de maneira excelente. Quando o apóstolo Paulo escreve a Timóteo, ele diz que aquele que deseja o episcopado, ou então a liderança espiritual da igreja, deseja uma excelente obra. Então, se a obra é excelente, as pessoas que vão servir nesta obra, nessa função, devem também viver de maneira excelente. E aí ele começa a declarar uma série de virtudes que este líder precisa ter. Estas virtudes, como nós aprendemos também, vão se destacar, vão se manifestar em tudo que a pessoa fizer. Excelência, então, é uma necessidade ou um dos valores que aquela igreja cultiva, que deve permear todas as suas ações. Devoção, a característica dos dons espirituais, o ensino bíblico,
as pessoas em vez das estruturas, a família e fazer tudo com excelência. A partir daí, nós temos essa ferramenta prática, nós já também passamos por ela, que fala sobre a visão estratégica, que consiste na decisão de concentrar o seu foco, sua energia, seus investimentos, sua atenção e suas ações estratégicas ou estrategicamente. Quando nós temos uma visão estratégica, nós então tomamos uma decisão de concentrar os nossos esforços, os nossos valores, tudo que nós temos de uma maneira organizada. Isso é um planejamento estratégico. A visão estratégica, segundo Costa, passa pelo trilema estratégico, para usar a expressão de Tracy e Seaman, ou o triângulo estratégico também. O que Costa estava falando? Que as empresas, chegou-se à conclusão que elas precisam tomar uma decisão na sua caminhada, na sua construção, na sua maneira de se inserir no mercado. Elas precisam tomar uma decisão entre estas três. Ou elas vão ser conhecidas por fornecer produtos de ponta, ou elas vão ser conhecidas por assegurar excelência operacional à sua clientela, ou finalmente elas vão ter intimidade, vão ser conhecidas por ter intimidade com os seus clientes. Ele diz que esse triângulo, esse trilema estratégico, cada empresa precisa definir no que eu vou ser bom na minha caminhada, ou como eu vou ser conhecido no mercado, nas minhas ações, por fornecer esse produto de ponta, por assegurar excelência operacional ou por ter intimidade com os clientes. Primeiro, no mundo corporativo está claro que há empresários que querem ser bons em tudo. Costa argumenta. No entanto, há que considerar seriamente esta questão, pois os que querem ser bons em tudo acabam não sendo realmente os melhores em nada. Então isso é uma decisão que a gente precisa tomar. Quando eu vou definir a minha visão estratégica, eu quero ser bom em tudo, eu quero fornecer produtos de ponta, assegurar excelência operacional ou ter intimidade com os meus clientes. É uma decisão, porque quem quiser fazer tudo vai acabar não conseguindo fazer nada com excelência. Segundo lugar, essa opção estratégica não é arbitrária, não é simplesmente uma decisão que eu tomo porque eu gosto. Eu preciso ter uma série de dados, de informações, de conhecimentos para poder definir isso para a minha organização. Terceiro, ao se fazer a opção estratégica por uma das três opções, não quer dizer simplesmente negligenciar as demais, mas trabalhar para que as demais atinjam, no mínimo, um nível comparável à média do mercado nestes aspectos. O que eu quero lembrar, então? Quando a gente pensa em fornecer uns produtos de ponta, assegurar excelência operacional ou ter intimidade com os clientes, e pensamos numa igreja, por exemplo, nós pensamos assim, olha, a nossa igreja precisa ser conhecida por ter um púlpito, um culto maravilhoso. E, infelizmente, quando você enche a igreja, tem milhares de pessoas ali, você acaba negligenciando a comunhão, porque não dá para um lugar que cabem milhares de pessoas, todo mundo conhecer a todo mundo. Lembro-me de uma pessoa que, procurando uma igreja menor, foi questionada, por que você está vindo de uma grande igreja para uma igreja menor? E ela disse, porque fazem 4 anos que eu me sento do lado de alguém que eu não conheço. Porque é impossível, é humanamente impossível que isso aconteça. Então a gente pode pensar numa igreja que decidiu ter um culto que agrega muita gente, vai ter deficiência na comunhão. Ou então assegurar uma excelência operacional, ou ter um sistema de ensino maravilhoso. Acontece que quando você foca no ensino, você sabe que essas pessoas vão ter que despender tempo, vão ter que se esforçar para cumprir a carga horária, todo o esquema de ensino e de aulas que precisam ser cumpridos, e isso vai dificultar. Muitas pessoas não querem ter este esforço todo, ou não dispõem de tempo para isso. Ou, por exemplo, ter intimidade com os clientes, uma igreja que foca na comunhão. Uma igreja menor, todos se conhecem, as pessoas acabam casando os filhos uns com os outros, das famílias, e todos se conhecem. Só que ela cria uma dificuldade. Quem chega depois tem dificuldade de se integrar. Costa está lembrando que quem tentar fazer tudo não vai conseguir fazer nada bem feito. No entanto, quando a gente tenta fazer ou toma uma decisão estratégica, não significa que a gente vai negligenciar as demais áreas.
Significa que nós vamos buscar um mínimo, um nível comparável à média de mercado naquelas áreas. Portanto, nós precisamos ter esta visão estratégica e precisamos tomar uma decisão sobre como vamos trabalhar com o nosso trilema estratégico, com o nosso triângulo estratégico. No triângulo estratégico, qual é o nosso propósito ou o que nós queremos ser? Esta é a pergunta que nós devemos responder. Como nós dissemos, isso não é uma decisão arbitrária, ela é simplesmente o resultado desta resposta. Qual é o nosso propósito ou o que nós queremos ser? Isso lembra ou nos remete àquilo que nós chamamos de visão. Qual é o nosso horizonte utópico? Qual é o nosso desejo para o futuro? Qual é a realidade preferível àquilo que nós temos hoje? Baseado nisso, na nossa declaração de visão, que nós gastamos lá uma página inteira fazendo, recortando, tornando mais precisa, nós vamos ter essa resposta. Definir e ter claro para todos o que é visão, missão e valores. Dessa maneira você vai conseguir definir para a sua organização, para a sua comunidade, qual é a decisão estratégica que vocês vão tomar. No triângulo estratégico, como é o nosso ambiente externo, ou o que nos é permitido fazer, e nesse sentido nós precisamos considerar o contexto. Para uma empresa, ela teria que avaliar volumes atuais e futuras demandas, os clientes que tem, o público que ela pretende atender, as leis e regulamentações, matéria-prima, recursos humanos e todas estas coisas. Para uma igreja, ela precisaria considerar o seu contexto, sua região, seus frequentadores atuais e os que na sua região é possível alcançar, etc. A gente costuma dizer que quando alguém planeja abrir uma igreja, hoje tem mudado, mas principalmente nas denominações mais tradicionais, a gente escolhia a rua mais distante, do bairro mais longínquo, da cidade de mais difícil acesso. A gente complicava as coisas. É certo que as pessoas sairão do lugar mais distante, do bairro mais distante, para vir para o centro da cidade. Mas dificilmente você vai conseguir levar alguém que mora no centro lá para o bairro, lá para a periferia. Então você precisa entender, se eu tenho uma igreja, uma organização que está na periferia, eu vou ter dificuldade de levar as pessoas que estão no centro. Então, para a igreja, ela precisa considerar qual é o seu contexto, qual é a sua região, quem frequenta a igreja atualmente na sua região e quem é possível alcançar ali. Nós precisamos conhecer, como nós dissemos, o espírito do nosso tempo e também este contexto cultural no qual nós estamos envolvidos para tomar esta decisão no triângulo estratégico. Também, como nós somos ou o que nós sabemos fazer. Para isso, fazer um inventário do que já temos e podemos fazer com qualidade em termos de recursos técnicos, patrimônio e recursos humanos. E o que vamos precisar capacitar para viabilizarmos a visão, missão e valores. Hoje, se você tem uma igreja, por exemplo, você precisa ter um departamento infantil ou de crianças que funcione bem, se você quer atrair famílias. Lembra daquela igreja que tem um foco na família? Quando você pensa nisso, você tem que imaginar que você vai ter os pais e os filhos. E nesse sentido, você precisa atender a todos. Se eu preciso atender, eu preciso criar condições favoráveis para isso. No caso, preciso capacitar não somente o patrimônio, mas os recursos humanos, para que isso possa ser alcançado. Lá em São Paulo tem uma outra igreja que definiu a sua visão desta maneira. Nós queremos ser um sinal histórico do reino de Deus, levando o evangelho todo para o homem todo, priorizando relacionamentos, envolvendo todos os seus participantes, além dos limites culto, clero, domingo e templo. O que essa igreja imaginou? Em primeiro lugar, no início eles começaram a dizer que eles queriam implantar o reino de Deus na terra. E depois eles descobriram que isso não seria possível, que seria uma pretensão muito grande, mas que eles gostariam de, naquele instante, no seu momento histórico, sinalizar, ou que todas as pessoas percebessem que este reino de Deus estava ali, estava se manifestando através deles, dos valores, das ações que eles estavam realizando. Eles entenderam que precisaria levar este evangelho todo para o homem todo, priorizar a pessoa, mas a pessoa na sua integralidade,
corpo, alma e espírito. Priorizar os relacionamentos, e como foi visto também, não a sua organização, mas as pessoas que ali estão vivendo, e envolver todos os que vêm a eles, além dos limites do culto, que seria somente este momento, que o culto coletivo no caso, os relacionamentos é que são prioritários, não importa onde, por isso, além do templo, não só naquele local deles, e aí, por exemplo, essa igreja, a partir da sua missão, vai trabalhar com pequenos grupos, porque ela quer facilitar o encontro das pessoas para além daquele templo centralizado, além do domingo também, quebrando esse paradigma, não é? O dia sagrado, o dia do Senhor é o domingo, não, todos os dias são sagrados e todos os dias devem ser oferecidos ao Senhor. E além do clero, onde se pensa que o líder religioso detém algum poder de fazer uma mediação entre Deus e o seu povo, todos agora são um povo sacerdotal e todos devem, com responsabilidade, exercer esta vocação de povo sacerdotal, povo que tem acesso direto a Deus. Aí está uma declaração de visão muito interessante, que define muitas questões de como essa igreja vai trabalhar. Muito bem, a partir daí, desse planejamento estratégico que foi feito a partir da declaração de visão, missão e de valores, você vai passar finalmente para gerenciar os projetos. Maximiano diz que a administração de um projeto é o processo de tomar decisões que envolvem o uso de recursos para realizar atividades temporárias com o objetivo de fornecer resultados. O resultado pode ser um produto físico, conceito ou evento, ou em geral, uma combinação destes três elementos. Em primeiro lugar, a administração de um projeto é um processo de tomar decisões que envolvem o uso de recursos para realizar atividades temporárias. Pense sempre o seguinte, um projeto é algo que tem começo, meio e fim. Há algumas pessoas que, por exemplo, não gostam mais hoje de ser professores de escola bíblica dominical, porque não conseguem enxergar o fim dessa escola bíblica dominical. Isso é uma verdade que, infelizmente, nós precisamos corrigir. Quando pensamos em projeto, nós sabemos que ele vai ter um começo, um meio e um fim. Uma hora ele vai terminar, seja daqui 15 dias ou 3 meses, ou durante este ano, mas ele vai ter uma data para ser encerrado, ser avaliado, descobrir se alcançou os seus objetivos. O resultado pode ser um produto físico, conceito ou evento, ou em geral, uma combinação destes três. Qual o projeto que nós temos? Pode ser um projeto, queremos construir um templo, queremos fazer com que a nossa igreja valorize os pequenos grupos, ou queremos então realizar um acampamento de carnaval, um físico, um conceito, um evento, mas pode ser inclusive a combinação destes três. Quando você pensa nesse gerenciamento de projetos, nós vamos pensar também em vários processos de administrar o projeto. Temos então os processos de início, que é a formalização, onde se reconhece a necessidade de um projeto. Nós falamos aqui, vamos construir um templo. Por que nós vamos construir um templo? Qual é a necessidade? Onde ele vai ser? Que tamanho ele vai ter? Quais as características que ele vai atender para a nossa comunidade? Os processos depois de planejamento, que é a elaboração de uma estratégia. Ok, chegamos à conclusão e definimos aqui no início que nós precisamos, por exemplo, construir um prédio. Qual vai ser a estratégia para conseguir isso? Qual vai ser o planejamento? Como nós vamos alcançar esses recursos? Em quanto tempo vamos fazer? Quem vai ser contratado para fazer isso? Quais serão as tarefas de cada pessoa? Os processos de execução, que é a coordenação e levantamento de recursos humanos e físicos para realizar o plano. É o tempo de fazer aquilo acontecer. E para isso eu preciso tanto de recursos humanos quanto físicos para poder realizar executar a administração deste projeto. Por fim, os processos de controle. Enquanto estamos realizando, nós precisamos monitorar para que o cronograma seja cumprido. Como nós dissemos, olha, nós vamos levar esse próximo ano realizando estas mudanças, essas alterações na nossa igreja ou na construção desse prédio, e nós precisamos cumprir um cronograma. É como se fosse uma obra. Primeiro eu preciso
tirar o telhado, depois arrumar as paredes, por fim o piso. Você tem que fazer algo de maneira coordenada e controlar isso. Então, é monitorar para que o cronograma seja cumprido, tanto financeiro quanto de etapas de execução. E, por fim, os processos de encerramento, que é a conclusão formal de um projeto. Como nós dissemos, o projeto tem começo, meio e fim, e você precisa dar o acabamento nesse projeto. Qual é o roteiro básico, então, para administrar este projeto? Nós já falamos, então, de todos estes processos que nós precisamos ter na administração, e agora, então, prepare o projeto. O que significa isso? Que o projeto precisa ser apresentado pronto. Não é um tempo em que as pessoas vão ter um monte de ideias sobre aquela situação. O projeto deve chegar pronto para que todos apreciem. Na sua apresentação, ele deve ser a sua concepção, a sua base teórica ou fundamentação bíblica, se for o caso. Então, toda a base teórica, por que nós precisamos, por exemplo, construir um templo? Quais são as necessidades, como isso vai ser realizado, o que isso vai suprir, qual é a base bíblica para fazer isso, onde nós vamos conseguir esses recursos e tudo mais. Chegue com esse projeto pronto. Qual é o seu cronograma de atividades? Isto é, o que e quando se fará no começo, no meio e no fim. Então, o projeto deve ser apresentado em toda a sua concepção, também no cronograma de atividades que vai permitir que ele seja realizado no começo, no meio e no fim. E, por fim, os recursos humanos e materiais que serão necessários para que o projeto seja realizado. Quem deve fazer isso? O líder, o que tem a visão. Lembre-se que o líder precisa ter uma visão, e a visão que projeta o futuro, no líder, é aquele que enxerga essa visão melhor, de maneira mais abrangente, antes de todo mundo. Então, é responsabilidade do líder apresentar este projeto. Segunda parte, então, uma vez que o projeto foi aprovado, nós precisamos realizá-lo, é levantar ou mobilizar os recursos. A partir de aprovação de um projeto, inicia-se imediatamente o levantamento de recursos humanos e materiais. Para isso, você precisa fazer tomar algumas atividades, algumas atitudes. Primeiro, realizar um cronograma detalhado com um plano de ação, onde cada processo, de cada etapa e seu responsável está descrito. É necessário que você aprenda a fazer isso e colocar isso no papel. Futuramente, questionamentos, dificuldades vão ser dirimidas exatamente por este plano que está no papel. E nesse plano que está no papel, vai haver este cronograma que define cada etapa, qual tarefa será realizada e quem é o responsável pela realização dessa tarefa. É desta maneira, inclusive, que o gestor deste projeto vai poder cobrar daquela pessoa a execução daquela tarefa da maneira correta. Também o treinamento, porque através do treinamento você vai identificar, recrutar e treinar as pessoas para que saibam a importância e o prazo de suas tarefas. Lembre-se que nós aprendemos que é essencial que as pessoas saibam o que devem fazer, em quanto tempo devem fazer, para que inclusive entendam o quanto são importantes naquele projeto. A sua parte, ela é parte integrante daquela equipe que procura aquele resultado, e o seu trabalho é que vai viabilizar que o alvo do grupo seja alcançado. Então é importante que a gente treine as pessoas para entender quem são as pessoas, os talentos que vão trabalhar, para que a gente possa treinar, recrutar esses talentos, treiná-los, e eles então desenvolverem o trabalho deles, fazendo com que a visão do líder seja maximizada. Mobilize os recursos ainda. Os recursos vamos providenciará para que os recursos materiais, como local, equipamento e materiais de treinamento, como coffee break, etc., estejam disponíveis conforme o cronograma. Isso está na mão do líder do projeto, que vai fazer com que as condições materiais para que a visão seja alcançada também seja realizada, que a missão seja realizada. Isso vai em todos os aspectos,
desde aquele primeiro instante, a sala de reunião, até o coffee break. Qual vai ser o que vai ser oferecido neste momento de realização desse trabalho. E por fim o start. Inicia o projeto com segurança e na ocasião planejada. Assim como é importante você ser pontual, é importante você ser pontual no sentido de começar esse projeto no dia certo. Está marcado? Comece, inicie. No mundo dos programas de computadores, por exemplo, é muito comum você ter um programa que chegou à versão 1.0, depois passa 1.2 e vai se aprimorando conforme vai passando o tempo. Nos projetos que nós temos, tem uma data para começar? Comece, inicie. Isso vai dar credibilidade para o seu trabalho. Realize as atividades. É a fase de execução do projeto. É quando o cronograma de atividades deve ser controlado, ou seja, controlar é uma estratégia para administrar as variações em relação aos planos e garantir a realização dos seus objetivos. Ora, o que significa controlar? É que tem uma data para ser feito, tem um tempo para ser feito, tem uma pessoa que deve realizar aquela tarefa, então eu vou controlar, eu vou exigir, eu vou perceber, eu vou estar ao lado para que aquela pessoa que deve fazer aquela tarefa faça a tarefa no tempo certo, para que o projeto todo não seja prejudicado por causa da negligência de uma pessoa ou outra. Por fim, nós também temos uma tarefa que é do líder de como obter o melhor das pessoas. Aprenda a seguir conselhos, inclusive das pessoas que estão envolvidas no projeto. Elas estão ligadas diretamente às questões que estão acontecendo e elas podem dar dicas através dos seus conselhos de como aquilo ser realizado de uma melhor maneira. Desafie ou crie exigências. Você precisa, inclusive, cobrar estas pessoas. Faz parte do controle, faz parte do gerenciamento. Seja inspirador, nem que seja para você ser assim, com bom humor. Olha, a equipe que fizeram, quem primeiro terminar a tarefa, ganha uma caixa de bombons. Mas faça isso. Isso inspira as pessoas, isso cria bom humor, desintoxica o ambiente e facilita que a equipe toda trabalhe atrás do projeto. Elimine as barreiras, seja acessível. Hoje você tem ambientes que são envidraçados para que todos possam se ver, os líderes que trabalham com a porta aberta para que as pessoas tenham liberdade de acesso, as pessoas que estão disponíveis. Isso você precisa eliminar essas barreiras. Lembre as pessoas as respectivas funções. Isso é muito importante. Pessoa que esquece qual é a função dela e a importância dessa pessoa e da sua tarefa realizada para que o projeto seja, por fim, concluído. É preciso ensinar constantemente. Lembre-se que o líder é um facilitador. No projeto você conhece o caminho das pedras, você conhece um truque, você conhece uma ferramenta que pode facilitar a consecução, você deve facilitar, ensinando, treinando estas pessoas. E por fim, pedir. Falar por favor é uma das primeiras coisas que a gente ensina aos nossos filhos, não é? Nós devemos continuar cultivando este hábito de falar com as pessoas e pedir, olha, eu preciso que isso seja realizado. Quando você usa essa expressão, eu preciso da sua ajuda, eu preciso que você faça isso, você está dando a esta pessoa a ideia da importância dela. Você precisa disso. Não é que você quer, não é um desejo seu, é que isso é necessário. Isso passa por ela, pelo bom trabalho dela, pela realização da sua tarefa. Uma vez que alcançamos todo esse objetivo de fazer com que as pessoas se entreguem de maneira inspiradora à realização do projeto, nós precisamos encerrar o projeto, porque o projeto tem começo, meio e fim. E o encerramento deve ser um encerramento formal do projeto. Existem ações simbólicas, olha, encerramos aqui, nós vamos nos reunir e vamos abrir uma champanhe e vamos comemorar porque o projeto acabou, está realizada a tarefa, é um momento de você agradecer, de você cumprimentar as pessoas que participaram. Não há um ato mais elogioso do que dessa maneira mostrar, olha, terminamos a tarefa,
muito obrigado, vocês foram maravilhosos, elogiar em público inclusive. E há alguns projetos que precisam de um ato administrativo que determine o seu final. Por exemplo, uma comissão que decidiu contratar uma empresa para construir aquele novo templo. Ora, uma vez contratada a empresa, você montou uma equipe, uma comissão para cuidar disso. Uma vez que aquilo terminou, trouxe a escolha deles, a igreja aprovou, por exemplo, a contratação dessa empresa, você precisa registrar isso em ata e terminou a função desta comissão. Isso é muito importante. Então, registrar em ata ou esse ato administrativo diante da igreja, diante de um culto, que você possa definir que o projeto terminou. Os projetos devem ser envolvidos por marketing ou por uma promoção. George Barna, para a gente não ficar assustado com a palavra marketing, diz que quando você compartilha sua fé com quem não crê, está, na verdade, fazendo marketing da igreja. Quando anuncia ou informa as pessoas sobre as atividades da sua igreja, está praticando marketing da igreja. Se na frente da sua igreja há um aviso indicando o horário dos cultos, da escola dominical ou o título do próximo sermão, você está sendo alcançado pelo marketing. Toda vez que um pastor aceita um convite para dar a bênção numa reunião pública, embora tenha sido convidado dentro dos propósitos do ministério, sua presença e desempenho representam uma atividade de marketing. Em outras palavras, atividades como a propaganda, as relações públicas, o planejamento estratégico, a pesquisa de audiência, a distribuição de produtos, o levantamento de fundos e o preço dos produtos, o desenvolvimento de uma declaração de visão e, finalmente, serviços prestados aos clientes, são todos elementos que fazem parte do marketing, desta promoção do projeto. Quando esses elementos são combinados em uma transação em que as partes interessadas trocam itens de valor equivalente, então foi consumado o ato de marketing. Barna ainda vai dizer o que é trocado no encontro evangelístico, por exemplo. E ele fala de maneira muito clara: o incrédulo dedicou algum tempo para ouvir a sua mensagem. Se ele resolver abraçar a Jesus como seu Salvador, então terá desistido da liberdade mundana e da natureza pecaminosa e terá concordado em consagrar-se e seguir a Jesus Cristo. E em retorno, ele obtém a certeza da vida eterna da parte de Deus. Os cristãos desempenham um papel intermediário na transação. Então, sem fazer muito alarde, ele mostra que existe, de alguma maneira, uma relação de troca entre aquele que vem à igreja e aquilo que a igreja está oferecendo para ele. Claro que você vai encontrar aqui uma série de maneiras de como fazer marketing, ou como nós fazemos hoje, né? Ele fez uma série de listas lá no ano de 1997, mas hoje a gente poderia lembrar aqui se a igreja tem um site, um Facebook, se ela manda mensagens de áudio, vídeo pelo WhatsApp, se ela transmite cultos online, se a sua igreja oferece um cartão de visitante para que ele possa registrar os seus dados e dar a ele a sua caneta de brinde, você está fazendo marketing. Tudo isso a gente faz e nem sempre percebe que está fazendo. Ele criou um quadro no qual ele mostra, olha, os 4 P's do marketing de uma igreja local. Qual é o produto que a igreja está oferecendo? As relações pessoais. Qual é o preço que ela exige por esse produto? Dedicação. Qual é o ponto ou lugar que ela oferece essas relações pessoais? A presença dos cristãos, onde eles estiverem, estará sendo oferecido. E como é que ela faz a promoção disso? Através da palavra oral, do testemunho dos cristãos, aonde estiverem. Gente que organizações que são dirigidas pelo produto ou pelo mercado. Igrejas que vão também decidir naquele trilema estratégico, no triângulo estratégico, um pouco de como vão se comunicar com aqueles que desejam alcançar. Quem é dirigido pelo produto, o seu enfoque está no que produz, a sua motivação em fazer o que se deseja, o seu alvo na satisfação pessoal, o seu lema leve ou deixe, e o seu target, quem quiser o produto. Quem é dirigido pelo mercado, no seu enfoque é para quem se produz, e não no produto, mas para a pessoa que vai adquiri-lo. A motivação está em atender às necessidades e não em realizar aquilo que ela tem, não que você mesmo deseja fazer. O seu alvo é satisfazer o cliente, não a si mesmo. O seu lema é como posso servir a esta pessoa. E tem uma clientela específica nesse sentido.
Isso acontece constantemente e nós precisamos ter isso. Por fim, quero falar rapidamente sobre a gestão contábil. Existem algumas questões importantes que nós precisamos ter na nossa comunidade, na nossa ONG, na nossa igreja. Temos o estatuto, as regras parlamentares e os registros legais em ata. Toda instituição precisa, para estar legalizada, ter um estatuto onde vai determinar quem ela é, sua natureza, como ela é formada, como a sua diretoria é composta, como ela é renovada, quais são as exigências para uma pessoa se tornar membro dela, como ela pode ser retirada dessa comunidade se ela estiver dando trabalho, por exemplo, como é que essa instituição vai definir o uso dos seus recursos físicos, materiais, financeiros. Tudo isso deve ser registrado em estatuto. Um pouquinho para frente nós vamos falar quem é que pode orientar bem a realização disso. Também as regras parlamentares. Nós vamos ter uma reunião pública, onde todas as pessoas terão liberdade de ouvir, terão liberdade de falar e a organização poderá exercer a sua transparência. É importante, então, que para que haja uma reunião organizada, haja um respeito pelas regras parlamentares, onde todos podem participar conhecendo estas regras. Em terceiro lugar, os registros legais em atas. As atas são documentos importantes na vida de uma organização. Elas precisam ser cuidadas com carinho, com zelo. A ata, além de um documento legal, também é um documento histórico. Você precisa registrar as decisões importantes, sem deixar de registrar também itens que no futuro, quando as pessoas lerem, pesquisarem, poderão compreender o que aquela igreja estava fazendo. Toda ata precisa ter um cabeçalho que é mais ou menos básico, que deve ser repetido constantemente para facilitar, inclusive, o seu registro em cartório. A ata número tal, da instituição, nome completo, com seu CNPJ, que identifica imediatamente a entidade, realizada no dia tal, quando isso foi realizado, em sua sede, cito o endereço certinho, que é onde isso foi realizado, geralmente o estatuto define que deve ser na sede, em tal horário, com o presidente fazendo a abertura, declarando aberta a Assembleia. E nesse cabeçalho você já definiu quem é a entidade, quando isso foi feito, onde foi feito e quem dirigiu essa reunião. Esse documento também vai ter um outro item no final, que é o seu encerramento, que também é padrão, basta ser repetido. Cada secretário, cada secretária tem uma maneira típica, uma assinatura de como termina essa ata. Geralmente precisa ter essas informações. Identifica quem é o secretário, no caso a Domitila de Castro Canto e Melo, primeira secretária, que a tudo presenciei e redigi a presente ata, que é por mim assinada e pelo presidente São Paulo, e encerra a ata desta maneira, depois de, antes, ter informado que a agenda do dia tinha sido terminada. Relatório, importante entender, relatório relata o que aconteceu, descreve o que foi realizado. Então, quando eu estou dando um relatório, olha, nós fomos em tal lugar, fizemos tal coisa durante tanto tempo, e descreve o que foi realizado. A gente não pode, então, o seu foco está no passado e não nas ações que foram realizadas. Podemos mudar termos do relatório, mas não o que ele relata. Os pareceres é uma outra parte deste documento, porque ele não fala do passado, olha, nós fizemos isso, é o relatório. Mas o parecer do relatório diz em relação ao futuro, quais são as atividades que serão realizadas a partir do que se relatou, do que foi feito. Por fim, o escritório de contabilidade. No Brasil, se afirma, dormimos com uma lei e acordamos com outra. Então, diante deste cenário, é essencial que se contrate, junto ao escritório de contabilidade, inclusive o treinamento do pessoal da igreja, sempre que necessário ou solicitado, quanto ao correto manuseio e guarda dos documentos. Você tem que ter a assessoria de um escritório de contabilidade. Use os técnicos da igreja, gente que é formada em administração, contabilidade, economia, para ajudarem. Mantenha o CNPJ da igreja em dia. E, por fim, contrate um software de gestão eclesiástica. Isso vai facilitar profundamente a sua vida e os registros. Gente, há muita coisa ainda a aprender, como nós dissemos, isso muda constantemente. Eu espero que você tenha sido abençoado com todas essas informações. Vamos partir para uma outra aula. Que Deus abençoe ricamente a você.